é 2 Reis 5:10, que diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua casa e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. O tema de hoje, gente, é siga a orientação de Deus. É o frio. Ai, um ótimo argumento. Suou frio, aí a gente tá com a mão embaixo da coberta. Ai, não dá pra responder, certo? Perfeito. Que Jesus aqueça vocês neste momento, meu Deus. Vamos lá. Siga a orientação de Deus. Quando a gente ouve uma orientação, gente, a gente acha que é fácil, mas não é fácil. A orientação de Deus, ela é simples, mas ela não é fácil. A orientação de Deus, ela é simples, mas ela não é fácil. Eliseu falou para Naamã, ó, você vai lá no rio, certo? Você vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Era simples de entender. Mas era fácil, gente? Não era fácil. Porque ele ia, um homem tão importante, um general do exército, ele ia se sentir humilhado. O ego dele ia atingir o ego dele, porque ele ia ter que ir num rio sujo, num mar sujo. Tinha tantos outros, sabe, naquele momento, naquele lugar, naquela região. Mas Eliseu, e é claro, Deus sabe o que está dentro de você, meu bem, pediu para que ele fosse num mar sujo, que não tinha, né, não fosse tão puro como os outros. E aí, o Senhor fala para ele mergulhar lá, não uma vez, mas 7 vezes. Provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente ele ia ter que tirar a armadura dele para ele mergulhar. Ia mostrar, ia ficar visível para as pessoas as feridas dele. Ia ficar visível para as pessoas das debilidades dele. E por isso não é fácil seguir a orientação de Deus. Não é fácil, gente. Talvez você olhe assim, de longe, e você pensa, mas poxa, mas pra que Naamã não queria? Gente, é só pular lá 7 vezes no mar, tá tudo certo. Não é fácil seguir a orientação de Deus. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão seguiu parte da orientação. Abraão saiu da terra dele, mas não saiu da parentela. Ele levou Ló, ele levou o seu parente. Por quê? Porque ele não conseguiu falar não para Ló. Para seguir a orientação de Deus, gente, a gente vai ter que, muitas vezes ser humilhada. A gente vai ter que fazer coisas que a gente não concorda. A gente vai ter que fazer coisas que expõem o nosso íntimo, o nosso ser. A gente vai ter que vencer o perfeccionismo que nos limita, e a gente fala assim, meu Deus, não dá, não tá pronto, não tá bonito, não tá... Como que eu vou fazer? Meu Deus, como que eu vou falar para aquela pessoa se eu não sei de cor a Bíblia, se eu não conheço, se a única coisa que eu sei da Bíblia é Jesus te ama? Meu Deus, como que eu vou levar aquela situação? Como que eu vou falar com o meu chefe? Deus nos dá uma orientação simples, mas não é fácil fazer o que Deus nos pede, porque pode expor muito das nossas debilidades, expõe muito do que está guardado ali. A nossa armadura tem que sair para que a gente consiga fazer o que Deus quer. Quem está me entendendo aqui, gente? Deixa eu ver aqui se Deus está falando com vocês. Ontem Deus te usou tremendamente, Ari, para falar comigo. Qual o seu motivo forte para ser consistente? Amém, Nívia. Amém. Quem assistiu o Reels que eu coloquei ontem? Quem assistiu o Reels que eu coloquei ontem no feed? Esse Reels que
A Nívia tá falando aqui, quem não assistiu de verdade, assista. Assista meus conteúdos, curta, compartilhe. Sabe, a gente tem que aprender a fazer o bem, a compartilhar o bem. Então, conto com vocês para assistir, se for bom, é claro, né? Se for bom, se for verdadeiro, se te ajudar, curta, comente, compartilhe. Então, gente, a orientação de Deus muitas vezes expõe o que tá guardadinho, o que tá escondidinho, o que a gente não quer mostrar para ninguém. Mas é a orientação de Deus completa, plena, que vai fazer você viver o milagre. É essa orientação, gente. Mergulha 7 vezes no Jordão. É simples, mas não é fácil. Moisés toca o cajado no mar. É simples, mas era fácil, gente? Claro que não. É mais fácil acreditar que eu vou voltar pro exército, eu vou virar pro exército, eu vou lutar com o exército mesmo sem armas e o exército vai cair, do que acreditar que pegar um Jordão e tocar no mar, o mar vai se abrir. Deus te pede coisas que vão além do que você acredita. Deus te pede coisas para te mostrar, para te fazer mostrar que fé, isso é você fazer o que você não tá nem acreditando. Isso é fé, é você colocar o pé sem saber se vai ter chão ou não. É você fazer uma coisa, gente, esquisita. É fácil, mas é esquisita, é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Noé teve que acreditar que ia chover, sendo que nunca tinha chovido. Ele teve que construir algo que ele nunca viu. Ele teve que pisar sem ter mar, sem ter chão. Moisés teve que pisar. Ele teve que colocar o bordão ali, podendo ser chamado de louco se não tivesse acontecido nada. Quantas vezes Deus fala para nós, pra gente acreditar nele e pra gente dar um passo de fé, e aí a gente fica com medo. E se não der certo e me chamarem de louca? E se não der certo e falarem que eu surtei? E aí a gente não segue a orientação de Deus, gente. A orientação de Deus é só uma: faça o que Deus te pede. Deus chegou no profeta e falou assim: podem esses ossos voltar a viver? E o profeta falou: Senhor, tu sabes. E aí veio a orientação de Deus: então profetize. Meu bem, pode voltar o teu corpo a ser curado, ser restaurado. O teu casamento pode ser restaurado. Talvez está por um fio o teu casamento hoje. O teu casamento pode ser restaurado. Pode ter cura sobre o corpo, o teu corpo, o corpo de alguém que você ama. Pode ser restaurado o relacionamento com os teus filhos. Pode ser restaurada a tua paz financeira, a tua liberdade financeira. Ontem eu estava vendo a Fernanda, os stories da Fernanda, e ela colocou lá sobre: você quer ficar rico, ter liberdade financeira. Gente, pode ter liberdade financeira, pode ser restaurado isso. É claro que pode. Então, profetize. Profetize sobre essa área, meu bem. Profetize sobre a tua vida. Profetize sobre o que você quer. Deus orienta muito nítido para nós. É fácil? Não, não é fácil, porque você tá olhando a tua conta bancária vermelha e você fala: gente, como que isso vai ser restaurado só profetizando? Você tá olhando o teu casamento e você tá vendo: é impossível, como que isso vai ser restaurado só profetizando? Mas não é só. Profetiza. Coloca aqui agora, se Deus está falando com vocês, se Deus está falando com vocês, profetiza aqui. Coloca: eu profetizo nas minhas finanças,
Eu profetizo no meu casamento, eu profetizo na minha saúde, eu profetizo na minha casa, eu profetizo na minha conta bancária, eu profetizo. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Pode estar seco, pode estar sequíssimo, como a palavra de Deus diz. Os ossos estavam sequíssimos. Era impossível. Não tinha como acontecer o que aconteceu. Mas através da profecia, Deus fez um milagre. Sabe, profetize. Mas Ari, amanhã a gente vai falar sobre isso. Porque o tema dessa série é repetir. Nós vamos repetir essa profecia. Até quando? 7 vezes, não 6. Nós vamos repetir essa profecia até os ossos serem restaurados, até o nosso casamento ser restaurado, até as nossas finanças ser restauradas, até a nossa família ser restaurada, até aquilo que a gente busca que está em Deus acontecer. Amém? Eu não sei se Deus está falando com vocês, mas Deus está falando tanto comigo. A orientação de Deus é para que a gente siga. Não é simples seguir, porque muitas vezes Deus vai pedir para a gente fazer algo que vai doer no nosso coração. Deus vai pedir para a gente fazer algo que vai ser maior, vai mexer no nosso ego. Vai querendo ou não, vai nos envergonhar. Sabe, quando Deus falar para você, vai pedir perdão para aquela pessoa e você fala, mas Deus, quem fez errado foi ela. E aí você vai se sentir envergonhada. Faça o que Deus te pede. E aí Deus vai falar assim, ó, deixa a tua parentela, como fez com Abraão. E você vai falar, mas Deus, se eu falar não, vai ficar tão feio. Aquela pessoa é tão boa para mim, como que eu vou deixar ela? Como que eu vou deixar ela de lado? Como que eu vou sair e como? Se Deus está falando, deixa a tua parentela. Diz um não com muito amor, mas diga o não. É muito melhor você dizer sim para Deus e não para os outros do que o contrário. Do que dizer não para Deus, porque você fala assim, poxa, Deus me ama, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração e Deus sabe que você precisa de milagre. Nós precisamos de milagre. E o milagre vem através da fé. E a fé é fazer o que Deus nos pede. Amém? A fé é fazer o que Deus nos pede. Então hoje, eu quero que você esteja muito no teu coração isso. Muito. Peça a Deus, Senhor, qual a orientação? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe, aquela parte que eu amo do milagre de Lázaro, gente. Eu amo esse milagre. Porque ele mostra exatamente o que às vezes a gente tem uma falta de entendimento na palavra de Deus. Porque Jesus fala assim, ó, tirai a pedra. Eu e você temos que tirar a pedra. Aquilo que está impedindo, aquilo que está bloqueando o nosso milagre. Eu acredito em milagre, eu tenho fé. Ontem eu respondi uma pergunta sobre isso. Eu acredito em milagre, eu tenho fé, eu acredito que Deus vai fazer. Vai, mas tirar a pedra, quem tira sou eu e é você. Eu e você, nós precisamos tirar tudo que está nos impedindo de viver o milagre. Se for o perfeccionismo, a gente tem que tirar. Se for o egoísmo, a gente tem que tirar. Se for a soberba, a gente tem que tirar. Se for a passividade, a gente tem que tirar. Não seja passiva diante dos milagres de Deus, meu bem. É Deus quem faz, é claro que é Deus quem faz. Ele é o centro. Todos os dias a gente começa essa live fazendo o que? A gente agradecendo a Deus, falando para Deus que tudo veio dele. Se não fosse Deus, eu não teria nada, eu não seria quem eu sou, não teria minha família, eu não teria nada. Se não fosse Deus, todos os dias eu lembro disso, que tudo que eu tenho veio de Deus. Mas tudo que eu tenho, Deus fez a parte dele e eu fiz a minha parte, que é desbloquear os milagres de Deus, sabe? É com fé,
fazer aquilo dali que Deus vai fazer, tirar a pedra. Tem milagres na tua vida que tá faltando tirar a pedra, meu Deus, porque Deus, ele não se atrasa. Esse negócio de que Deus tá caprichando. Não, gente, Deus é perfeito. Deus faz a hora que tem que fazer. Se a gente não tá vivendo ainda o milagre que Deus tem para nós precisamos tirar a pedra. Nós precisamos tirar a pedra. Pensa aí, Deus, qual que é a pedra que tá bloqueando o teu milagre na minha vida? Qual que é a pedra que eu preciso tirar? Gente, acabei de lembrar de uma frase que eu li hoje de manhã. Deixa eu ler pra vocês. Li hoje de manhã, diz assim: você está onde está porque foi aí que inconscientemente você escolheu estar. Você está onde está porque foi aí que inconscientemente você escolheu estar. Essa frase, ela parece até dolorida. Nossa, que soco, que sapatada. Que sapatada nessa manhã, Ari. Não, gente, mas essa frase é tão libertadora. Se eu tô aqui porque eu escolhi estar aqui com a minha ação ou com a minha falta de ação, a partir de hoje eu vou escolher estar num outro lugar. Eu vou escolher viver a vida abundante que Jesus prometeu. E você sabe que eu tava pensando? As pessoas deturparam. Eu já vou terminar, tá, gente? As pessoas deturparam vida abundante. Né? As pessoas estragaram essa palavra. Mas eu faço questão de falar essa palavra porque é a palavra de Deus. Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. E a abundância não é isenção de problemas. A abundância não é você ser rica financeiramente, não. A abundância é você ter plenitude. Eu tenho plenitude, e aí quando eu tiver um problema, porque faz parte, todo mundo vai ter problema neste mundo, eu tenho uma paz, sabendo que Deus vai fazer, sabendo que isso vai passar, sabendo que sim, o meu casamento é abundante, sim, eu tenho abundância de amor, eu tenho abundância de tempo, eu tenho abundância de recursos, eu tenho abundância de dinheiro. Isso é abundância de paz, de alegria. Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. As pessoas tentaram estragar, mas isso é a palavra de Deus. E isso você tem que buscar com toda a força do teu coração. Viver uma vida abundante. E como que eu busco viver uma vida abundante, Ari? Seguindo à risca o que Deus tem para mim, a orientação que Deus falou para mim. Sem seguir pela metade como Abraão fez. Sem duvidar. Pisando, colocando o pé para Deus colocar o chão.